Fala galera, eu sou o Brian, esse é o Rolê Temporal 31 e dessa vez vamos falar sobre um elemento cultural muito famoso na América do Sul, que é o futebol. E o nosso recorte será sobre a competição de clubes mais importante do continente, que é a Copa Libertadores da América. Antes da gente começar a falar sobre a competição, eu queria fazer um agradecimento ao Daniel Lima. Veio dele essa ideia, a ideia inicial de fazer um vídeo sobre a Copa Libertadores. Então, obrigado pela sugestão e tá virando vídeo. Então, a gente tem bastante coisa para falar. Vamos aos slides. Então, primeiro surgimento. Na década de 30, pensavam em criar uma competição entre clubes dos países da América do Sul. Então, a Copa América, que é a competição entre países, entre seleções da América do Sul, ela ocorre, se eu não me engano, desde 1914 ou 1916, e só existia essa competição internacional. Os países tinham suas competições nacionais, mas nenhuma por clubes, nem na Europa, em lugar nenhum do mundo tinha competições assim. Então existia essa Copa Rio da Prata, mas só participavam clubes da Argentina e do Uruguai. Então essa era a primeira competição, mas ela não era grande porque só envolvia esses dois países. A Comebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, ela é criada em 1916 pelas presidentes, né, das confederações da Argentina, do Chile, do Uruguai e do Brasil. E nos anos seguintes ela vai recebendo as filiações de outros países, né, o Equador, Peru, todos os outros. O último a se filiar à Comebol é a Venezuela em 1952. Então, em 1948, essa ideia ela acaba tomando forma, que é quando o Colo-Colo, um clube do Chile, resolve pagar, né, dar o aporte financeiro para a primeira competição sul-americana do mundo, e acaba recebendo o aval da Comebol, né? A Comebol não tinha dinheiro nem a ideia de financiar uma competição desse tamanho, e quando o Colo-Colo sugere, ela dá o ok, fala que tudo bem, pode fazer, e a Comebol chancelaria essa competição. Então, a gente tem esse campeonato que é chamado de Campeonato Sul-Americano de Campeões e seria em formato de pontos corridos, que é uma novidade, né? A gente não tinha muitos campeonatos de pontos corridos naquela época, com exceção de algumas ligas europeias. Participariam então 7 clubes, os 7 campeões nacionais daquele momento, ou seja, em 1948 participariam os 7 campeões nacionais de 1947. E aí a gente traz para o Brasil isso, a gente tem um problema, porque naquela época, em 1948, 47, não existia um campeonato nacional. Nós não tínhamos um campeonato nacional. Então, a Taça Brasil, que seria o nosso primeiro campeonato nacional, ela seria criada só em 59. Então, bastante tempo depois. E aí, para decidir quem seria o representante do Brasil, eles chegaram à seguinte conclusão. Eles escolheriam um campeão estadual, porque a gente só tinha nessa época os campeonatos estaduais, que eram importantíssimos. Mas aí você tem um monte de estados, você tem um monte de campeão estadual. Como é que você percebe quem é o melhor para representar o país? Então, nessa época, a gente tinha o Rio de Janeiro como capital federal, a capital era aqui no Rio de Janeiro, e existia também um campeonato de seleções estaduais. Era um campeonato que tinha a seleção do Rio de Janeiro, jogadores que jogavam em clubes do Rio de Janeiro, a seleção paulista com jogadores que jogavam em clubes de São Paulo, Minas Gerais e por aí vai. O Rio de Janeiro, ele é o campeão daquele ano, do ano anterior. E como o Vasco era o campeão estadual daquele ano, de 1947, eles chegaram à conclusão que seria o melhor clube para representar o país. O campeão estadual do lugar onde seriam os melhores jogadores do país naquele momento, que era o Rio de Janeiro, campeão do campeonato de seleções estaduais. Por isso o Vasco conseguiu essa vaga. Falando agora desse campeonato sul-americano de 48. Então os participantes, 7 clubes, eram o Colo-Colo do Chile, que foi quem deu a ideia da competição, o Municipal do Peru, El Litoral da Bolívia, o Nacional do Uruguai, Emelec do Equador e o River Plate da Argentina. O Vasco acaba sendo campeão desse torneio. E com isso ele se torna então o primeiro clube campeão sul-americano, também por ser a primeira competição de clubes de um continente, o Vasco é o primeiro clube campeão continental. Um adendo que a gente precisa fazer sobre isso é que o Vasco não é o primeiro campeão da Libertadores, beleza? A Comebol até reconhece essa importância dessa conquista, realmente é uma conquista muito importante,
A prova desse reconhecimento da Conmebol é que na década de 70 e 80, a Conmebol tinha uma competição que chamava Supercopa da Libertadores. Só podiam participar os campeões da Libertadores, todos os times que já ganharam em algum momento. O Vasco, mesmo não tendo vencido até aquele momento uma com Libertadores, o Vasco era convidado justamente por esse título de 48. Então isso mostra muito bem a importância, como foi importante ganhar esse título, mas vale destacar, esse título não é considerado uma Libertadores da América. A Copa dos Campeões da América, tá? Ela não tem de cara esse nome Libertadores, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso depois. Então ela começa com esse nome de Copa dos Campeões da América. E a primeira edição é em 1960. Voltando um pouquinho, em 1958, então, o presidente da Conmebol se reúne em Buenos Aires com os presidentes das confederações de países filiados, alguns, né? E votam a favor da criação dessa competição, que teria início em 1960. Os participantes seriam apenas os times campeões nacionais do ano anterior. Então, o Bahia acaba sendo o representante brasileiro por ter sido o campeão da Taça Brasil de 1959. Além dele, participaram Jorge Wilstermann, da Bolívia, Milionários, da Colômbia, Olímpia, do Paraguai, San Lorenzo, da Argentina, Peñarol, do Uruguai e a Universidade do Chile. Os campeões de Equador, Venezuela e Peru desistiram de participar dessa edição, enquanto o Olímpia, time que representava o Paraguai, entrou somente na semifinal. O primeiro jogo dessa competição foi entre Peñarol e Jorge Wilstermann, com 7-1 para o Peñarol, resultado bem significativo. Falar um pouquinho também do regulamento dessa competição. Na fase inicial, 6 clubes agrupados em 3 chaves, 2 equipes em cada clube, jogavam entre si e classificavam os vencedores de cada grupo para a semifinal, que se juntaram ao Olímpia, que entra na semifinal através de um sorteio. Foi um time sorteado e deu a sorte de entrar a partir da semifinal. E aí a final ficou entre Peñarol e Olímpia. O artilheiro dessa competição foi o equatoriano Spencer, com 7 gols. Esse primeiro jogo de 7-1 do Peñarol, ele faz 4. No primeiro jogo ele já faz logo 4. Acaba sendo artilheiro com 7 gols. E o Peñarol, então, conquista a primeira Libertadores, que ainda não tinha esse nome Libertadores, mas o Peñarol conquista o primeiro título, vencendo por 2-1 no placar agregado. Lembrando que nesse momento a final era decidida em 2 jogos, um jogo na casa de um time e outro jogo na casa do outro time. E nos 2 jogos os times empatassem, cada um com uma vitória ou 2 empates, eles fariam um terceiro jogo, que era num campo neutro, e aí aquele jogo ali tinha que sair um vencedor. Vamos agora para a segunda edição, a Copa dos Campeões da América de 1961. Nessa edição de 1961, o Peñarol consegue seu bicampeonato, vencendo o Palmeiras no placar agregado de 2-1. Um ponto importante também nessa edição é que durante a primeira fase, numa partida independente da Colômbia e Jorge Wilstermann, da Bolívia, eles empataram em pontos e gols na classificação total, e o que levaria para um jogo extra para decidir quem passaria de fase. Mas então os dirigentes das 2 equipes desistiram da partida e concordaram que essa decisão seria feita num sorteio, e aí quem fosse sorteado passaria de fase, e quem acabou tendo essa sorte foi a equipe colombiana. Já em 1962 a gente tem aí o primeiro título de um clube brasileiro, né, que é o Santos, de Pelé, que consegue vencer o Peñarol no agregado por 7-4. Um ponto negativo, mas importante dessa competição, é que no segundo jogo da final, na Vila Belmiro, entre Santos e Peñarol, a partida só teve validade até 6 minutos do segundo tempo. Após isso, a partida até continuou até o fim, né? O Santos empatou aquele jogo e aí chegou a comemorar o título, mas no dia seguinte a partida foi anulada a partida só valeu, né, até os 6 minutos do segundo tempo, porque o árbitro alegou que estava sentindo uma pressão muito grande por conta da torcida, e tudo que aconteceu depois daquilo ele foi influenciado e a partida não valeu. Então a gente tem esse primeiro ponto aí inacreditável, né? Então na edição 63 o Santos também se torna bicampeão, né? Ele vence o Boca, dessa vez ele vence o Boca, mas eu não quero falar muito desse jogo não. Tem um outro jogo muito especial que eu vou falar também. Então essa edição tem 9 participantes. Santos, atual campeão.
e Botafogo representando o campeão nacional brasileiro. O regulamento continua igual. E um detalhe, além de garantir vaga na competição, o atual campeão entrava a partir da semifinal. Então era um caminho bem facilitado para o atual campeão da Libertadores. Uma outra curiosidade, que é a partida entre Botafogo e Milionários da Colômbia, ela não se realizou, porque a equipe colombiana já estava eliminada naquele momento e ela prefere pagar uma multa de $4.500 e não vai para o jogo. Ela prefere abrir mão desse jogo, porque já estava eliminada mesmo, não tinha muita coisa a fazer. Também é impensável hoje em dia, mas assim aconteceu. O artilheiro dessa edição com 7 gols foi o argentino Sanfilippo, do Boca. Então, né, a gente tem o Santos vencendo o Boca por 5-3 no placar agregado, mas na semifinal teve um confronto histórico entre Santos e Botafogo. A gente tem então o Santos de Pelé, Botafogo de Garrincha, eram os dois maiores times do país disparado, apesar do Palmeiras também ter um grande time, mas Santos e Botafogo eram disparados, era total a base da seleção naquele momento, a seleção que já era bicampeã do mundo. E foi um jogão. O primeiro jogo foi disputado no Pacaembu, não foi na Vila. 1-1, empate 1-1. E o segundo jogo no Maracanã lotadíssimo, com mais de 100 mil pessoas, 4-0 do Santos. Pelé jogando absurdamente, não deu pro Botafogo e aí o Santos acaba indo para a final e sendo campeão. Então um grande confronto nessa edição. Passando para a edição de 1964, ela tem 11 participantes, tá? Então ela começa já a ganhar mais corpo. Representando o Brasil, a gente tem novamente o Santos bicampeão e o Bahia. Uma curiosidade, pela primeira vez um árbitro europeu apita essa decisão. Foi o holandês Leopold Horn. Uma outra curiosidade, a partida entre Alianza Lima e Independiente, da Argentina, deveria ter sido disputada em Lima, casa do Alianza, mas foi realizada em Avellaneda, na Argentina. Porque Lima estava interditado, porque alguns dias antes, semanas antes, ocorreu um acidente no estádio, com jogos da seleção, e aí ela acabou jogando o mando dela na casa do adversário, do Independente. Então, uma curiosidade também interessante para a gente começar a se ligar em muita coisa que vai acontecer nessa edição. O Santos tentou, né, ameaçou boicotar essa edição, porque alegou que a competição era muito violenta, o time sofria muita pancada, era um time muito habilidoso, né? Sofria muita pancada o jogo todo e ameaçou boicotar por isso, mas acabou jogando. Então, nessa década de 60, a gente tem nenhum clube brasileiro conquista mais título, tá? Só o Santos venceu nessa década. E a gente vê na década seguinte também, de 70, um pouco de descaso pela competição. Porque eles alegam a violência, alegam erros sempre a favor de outros clubes, principalmente argentinos e uruguaios. E então eles começam a preferir excursionar para a Europa, fazer amistosos na Europa, né? A gente vê o Santos do Pelé fazendo muitos amistosos na Europa, em detrimento da Libertadores. Enquanto os times argentinos e uruguaios, que eram mais fortes, usavam toda a sua força na Libertadores, os times brasileiros não se importavam muito nesse momento em disputar essa competição. Então a gente tem em 64 um Independiente campeão, primeiro título. O artilheiro dessa competição foi Mário Rodrigues, atacante do Independiente, grande ídolo. Então eles conseguem vencer o Nacional do Uruguai pelo placar magrinho de 1-0. Os dois jogos, 1-0, campeão Independente. Então agora vamos falar de um ponto muito importante. Enfim, ela se chama Copa Libertadores da América em 1965, a primeira edição. Tivemos aí mais um bicampeão, que é o Independente, que ganha seu segundo título também. Então, a partir dessa edição, a Conmebol ela decide fazer grande mudança no campeonato. Primeiro pelo nome, numa clara homenagem aos Libertadores, já vou falar um pouquinho deles. A competição tem os mesmos 10 participantes, com Santos representando o Brasil de novo. O artilheiro dessa edição foi Pelé, com 8 gols, e o Independente acaba sendo campeão vencendo o Peñarol no terceiro jogo, e aí juntando os placares, um placar de 4-1, um pouco elástico, o Independente ganha então esse bi da América. Agora vamos falar então de quem são os Libertadores da América. Por quê? Nos libertamos de quem? Então, esse nome com que foi batizada a competição não homenageia uma instituição, ela homenageia um conjunto de líderes dos processos de independência dos países da América do Sul. Esses líderes, que têm origem ibérica, buscavam conquistar autonomia no território latino-americano. Vocês podem, para entender um pouco mais o que foi esse processo de independência da América, tem um vídeo que
que inclusive eu gravei o vídeo, né, com o roteiro do Caio. Vocês podem procurar mais atrás, foi o primeiro vídeo desse mês de março. E lá explica um pouco melhor o que foi esse processo de independência, por quê, quem era interessado, quem não tinha interesse, quem ajudou, quem atrapalhou. Tudo está explicadinho nesse vídeo. Os grandes nomes desse processo, a gente tem San Martín e Bolívar. San Martín, que serviu o exército espanhol por mais de 20 anos, se insurge contra o governo, aderindo ao movimento de emancipação. Ele ajuda a conquistar a independência da Argentina e do Chile e do Peru depois. Já Bolívar é a figura central na libertação da América Espanhola e ficou conhecido como o Libertador, por isso a homenagem toda a ele. Foi responsável direto pela independência da Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. A gente tem também outros grandes nomes: Artigas, José Artigas, do Uruguai, Bernardo Higgins, para a Argentina, Sucre para a Venezuela. Tem o nome de Dom Pedro, eu não concordo muito, porque Dom Pedro ele não teve uma luta de libertação quanto nesses outros países. Ele recebeu, na verdade, né? O Brasil deixou de ser de Portugal para ser de um português. Então eu não concordo muito com o nome de Dom Pedro, mas algumas pessoas colocam ele como também um libertador da América. Então esse termo Libertadores ela é uma alcunha que retrata o agarrar dos ideais de liberdade, apesar de envolver ainda outros termos e objetivos abrangentes. Em suma, os Libertadores se pautariam nesse conceito. E aí a gente volta então para a competição em 1966, já com Copa Libertadores como nome. A gente tem o Peñarol conquistando mais uma, então o Peñarol seria tricampeão quando venceu o River Plate por 4-2, né, no placar agregado. E um ponto importante dessa edição é que os times brasileiros não quiseram participar. Eles boicotaram, falaram que não ia, em forma de protesto, por não concordar com uma inclusão. Essa inclusão foi feita dos vice-campeões dos países. A partir dessa edição, não participavam só os campeões, participavam também os campeões e os vice-campeões de cada país. O Brasil não concordou, falou que não ia mandar ninguém e não mandou. É isso. Um ponto importante para destacar é que o artilheiro dessa edição foi Onega, argentino do River, com 14 gols e até hoje um recorde de gols em uma edição. Ninguém nunca fez tanto gols quanto ele em 1966. Mais um clube seria campeão, de novo um argentino, dessa vez o Racing. Dessa vez os times brasileiros acabam participando. A gente tem o Cruzeiro só o Cruzeiro, porque o Santos, que era vice-campeão e que poderia participar, desistiu, falou que não queria participar, preferiu fazer amistoso na Europa e só ficou o Cruzeiro. E no final o Racing saiu campeão a vencer o Nacional no jogo de desempate por 2-1. Edição 68, um novo campeão também, mais um argentino, dessa vez o Estudiantes de La Plata. Representando o Brasil, nós temos o Náutico e o Palmeiras. O Palmeiras era o campeão nacional e o Náutico era o seu vice. O fim da competição, o Estudiantes vence o Palmeiras, né? O Palmeiras conseguindo então mais um vice-campeonato na Libertadores. Ponto legal, interessante, é que o Estudiantes tinha um futebol muito característico deles. Era um jogo bem para trás, se defendiam muito bem, só saíam na boa na hora certa e venceram muitos jogos assim, porque apesar de todo mundo falar que jogava feio, batia muito, o time era muito violento, mas eles sempre venciam os jogos, geralmente por placar mínimo, e é isso. E conseguiu desbancar o grande time do Palmeiras, conquistando então o primeiro título. Vamos para a edição seguinte, 1969. Dessa edição desistiram de participar vários clubes: River, Vélez da Argentina, Santos e Inter. Então também o Brasil não teve representante nessa edição. Mesmo regulamento, e o Estudiantes dessa vez venceu o Nacional no placar agregado de 2-1 e conquista o seu segundo título da Libertadores, mais uma vez eternizando um futebol muito característico do time. Em 1970, a gente tem o primeiro tricampeão direto da Libertadores, né? Ganhar 3 competições em sequências. A gente tem a maior goleada da história da competição, com Peñarol 11 e Valência 2. Nós não tivemos novamente representantes do Brasil, porque Palmeiras e Cruzeiro alegaram que a competição era muito violenta e desistiram de participar mesmo. E aí o Estudiantes se sai tricampeão, vencendo o Peñarol no agregado de 2-1. A gente tem uma hegemonia de um time
3 competições de seguida e vamos embora. 1971, mais um time uruguaio sendo campeão, dessa vez o Nacional vence Estudiantes, que tentava o tetra, né, no jogo de desempate por 2-0. Um ponto interessantíssimo é os times brasileiros representantes foram Fluminense e Palmeiras. O Fluminense era o campeão brasileiro e tem uma marca negativa aí pro Flu, porque ele protagonizou uma das maiores zebras da história da Libertadores ao perder em casa, no Maracanã, para o Deportivo Itália, que era um clube muito pequeno, um fraquíssimo para a competição, representante da Venezuela. O jogo foi chamado então pela imprensa brasileira de o Maracanazo venezuelano, porque era uma coisa assim impensável o Fluminense, campeão brasileiro, grande time, perder por um time tão fraco quanto esse, mas perdeu dentro de casa e ficou marcado. Em 1972 a gente tem o segundo título do Independente. A gente tem representantes do Brasil, Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético tinha um grande time, campeão brasileiro em 71. Ao fim da competição, o Independente vence o Universitário do Peru. A gente tem um time peruano chegando à final e eles vencem no placar agregado de 2-1. Então, na edição 73, a gente tem Botafogo e Palmeiras representando o Brasil e o Independente ganha mais um título, vencendo o Colo-Colo do Chile no jogo de desempate por 2-1. E um ponto legal dessa edição é que a Federação Mexicana de Futebol, mesmo não fazendo parte da Conmebol, né, ela da Federação da CONCACAF, que é a Confederação da América do Norte, ela pede para participar da Libertadores, mas a Conmebol recusa, pelo menos nesse momento ela recusa. 74, mais uma Copa vencida pelo Independente. Quarta seguida, um recorde, até hoje nunca ninguém conseguiu vencer 4 ao mesmo tempo. Venceram o São Paulo, brasileiro São Paulo, no jogo de desempate por 1-0. Esse time era tão forte mentalmente que teve um ano que eles quase foram rebaixados no Campeonato Nacional e venceram a Libertadores, uma coisa impensável hoje. Quase aconteceu nesse rebaixamento e a conquista da Libertadores no mesmo ano, porque era um time muito forte mentalmente nessa questão do mata-mata, sabia jogar, era um time muito entrosado e venceram. Tanto é que em 1975 a gente tem mais uma conquista do Independente, conquistando o quarto título seguido, agora sim, vencendo o sexto no total. Então eles venceram a União Espanhola, um time um pouco menor, no jogo de desempate por 2-0. Em 76, enfim, um time brasileiro volta a conquistar a Libertadores, é o Cruzeiro, vence o River Plate no jogo de desempate por 3-2. Félix Soares, que era atacante do Alianza Lima, marcou o gol mais rápido da história da Libertadores, que foi com 6 segundos de jogo. Até hoje ninguém conseguiu fazer um gol tão rápido, né? E o artilheiro dessa edição foi o brasileiro Palhinha, jogador do Cruzeiro, com 13 gols. Em 77, a gente tem de novo os argentinos dominando, ganhando. Dessa vez o Boca conquista o primeiro título, vencendo o Cruzeiro, né, que tentava o bicampeonato nos pênaltis do jogo de desempate. A primeira vez que a Libertadores é decidida nos pênaltis foi em 77. E aí nos pênaltis acaba 5-4 para o Boca, que é o campeão desse ano. Bicampeonato do Boca, vencendo o Deportivo Cali por 4-0. Vantagem muito grande. 79, Olímpia, primeiro clube paraguaio campeão. Venceram o Boca, que tentava o tri. Venceram o Boca no agregado por 2-0. E se tornou então, abrindo esse leque, né, de clubes campeões da Libertadores. Na década de 80, as coisas começam a mudar. A gente tem os times brasileiros dando mais importância para a Libertadores, um pouco mais, né? Em 80 a gente tem o Nacional do Uruguai campeão, vencendo o Internacional do Brasil, né? Mais um time chegando à final que não conseguiu conquistar o título, no placar agregado de 1-0. O Internacional tinha um grande time, tinha sido campeão brasileiro invicto, mas infelizmente na Libertadores não conseguiu passar pelo Nacional. 81, a gente tem mais um time brasileiro campeão, né? O terceiro time, quarta conquista do país, com o Flamengo, né? O Flamengo tinha um time histórico, né? Um grande time de Zico, e ele foi o artilheiro da competição, com 11 gols, realmente jogou demais, e torna campeão, venceu o Cobreloa no jogo de desempate por 2-0.
Alguns pontos que eu queria destacar é a violência desse time do Cobreloa, é uma coisa clara. Os jogadores sempre falam disso, esse time batia muito e o time do Flamengo soube lidar com isso e conseguir ganhar com a habilidade, né? E um outro ponto também é que algumas pessoas falam, o Flamengo ganhou do Cobreloa, era um time fraco. Vocês vão ver que não é um time fraco, ele chega à decisão de outras edições, é figura marcante em várias edições, então não é um time fraco, não é um time que chegou lá por acaso. É difícil, né? Um time chegar à decisão por acaso, mas o Cobreloa definitivamente não é um deles. Então foi uma grande vitória mesmo, um grande título. Em 82, o Uruguai volta a ser campeão, dessa vez com o Peñarol, vencendo o Cobreloa de novo, olha aí, chegando mais uma final. Dessa vez pelo placar agregado de 1-0. Então o Peñarol, ele se torna campeão, ganhando seu quarto título já, né? Em 83, mais um time campeão, o Grêmio. Grêmio, então, de Porto Alegre, campeão ao vencer Peñarol, que tentava mais um título, pelo placar agregado de 3-2. Um ponto legal, um ponto importante, assim, quebrar uma lenda que existe, vocês estão vendo essa foto aqui do capitão do Grêmio, né? O Cudê, levantando a Libertadores com a cara toda ensanguentada. Reza a lenda, né, de que o jogo foi tão violento, que o time do Grêmio foi tão valente, que os jogadores sangraram, e aí mostra eles com esse sangue. A verdade, a real, é que quando ele foi levantar a taça, ele apoiou a taça na cabeça. E aí por dentro, vocês podem ver que ela tem um buraco ali por dentro, tinha um prego. E aí esse prego acaba cortando, né, a cabeça dele, e aí o sangue começa a jorrar. A torcida gremista gosta de usar essa lenda de um time tão guerreiro que sangrou, deu sangue pela conquista. Na verdade foi um prego que acabou raspando na cabeça do De Leão. Por isso tem essa foto muito bonita, foto marcante dele levantando a taça com sangue escorrendo da cabeça dele. Seguindo então, vamos para 1984, com o Independente conseguindo recorde absoluto, conquistando o 7º título da história, o maior campeão até hoje, ninguém nunca conseguiu superar. Então, Independente, desde 84, é o grande campeão da Libertadores com 7. Um ponto legal, interessante, é a partida entre Universidade Católica e Nacional, que seria disputada na segunda fase, foi cancelada porque os dois times concordaram em não disputar. Eles já estavam com a classificação ali garantida, eliminação garantida, e abriram mão, mais uma vez, né? Falaram, não vamos disputar, já não tem nada a ganhar. Mais uma vez, uma coisa impensável hoje, e acaba acontecendo. Então o Independente acaba ganhando o Grêmio, né? O Grêmio tentava o seu bicampeonato, mas perde por 1-0 no placar agregado para o Independente. Consegue esse recorde absoluto. Então, galera, aqui é o Brian do Futuro falando. Nós tivemos que dividir esse vídeo porque ficou absurdamente grande. Então a primeira parte está se encerrando aqui. E aguardem até a próxima semana para o restante, né? A segunda parte do nosso vídeo maravilhoso. Valeu!